Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Como é bom contar com a sua audiência aqui na Boa Vontade TV. Está no ar, o assunto é Jesus. Nosso encontro diário, nossa cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. É assim que nós nos sentimos aqui na Boa Vontade TV, sempre em casa. Uma pergunta para você. Você acredita na intuição? Já foi intuída, já foi intuído para realizar alguma coisa, por exemplo, para dizer algo a alguém e quando pronunciou essas palavras, percebeu que aquela pessoa estava precisando exatamente ouvir o que você tinha para dizer? Você acredita que a sua intuição está bem desenvolvida? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Contamos com a sua participação pelo WhatsApp, código 11 99801 1242. E quando o tema é esse, o da intuição, muitos relatos são compartilhados, então nós queremos conhecer a sua história também. Conte pra gente o momento em que você sentiu que foi intuído e acertou na providência. Código 11 99801 1242. Ao coração de todos, o brado do irmão Paiva, criador desse espaço, renovando nossa disposição em Jesus, o Cristo vivo. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. E essa é a qualidade do cristão do novo mandamento de Jesus. Vou apresentar para você nossos convidados de hoje, começando com o povo querido de Fortaleza, no Ceará. De lá falam a irmã Andréia de Jesus, pregadora ecumênica da Religião Divina, Suiane Oliveira, jovem ecumênica da Boa Vontade de Deus, e Estela de Souza, cristã do novo mandamento de Jesus. Vou puxar aqui o brado legionário, vocês respondem aí direto de Fortaleza. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Temos muita coisa boa para falar sobre o poder da intuição. E aqui nos nossos estúdios, chegando aqui à nossa casa, o irmão Pedro Machado, pregador ecumênico da Religião Divina. Irmão Pedro, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É sempre um prazer estar na comunicação 100% de Jesus. Para falar sobre o poder da intuição, hoje nós selecionamos aqui do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, de autoria do irmão Paiva. O presidente pregador da Religião Divina tem a preocupação nas páginas dessa obra de mostrar que todos somos cercados todo o tempo por influências espirituais que podem nos levar para o bem ou para o mal. E sobre essa última categoria, a da maldade, a que leva, por exemplo, à violência, à intolerância, aos preconceitos de todos os tipos, Irmão Paiva logo na capa faz essa denúncia sobre a existência dos, entre aspas, lobos invisíveis. Foi o Cristo de Deus, Jesus, quem disse que na Terra nós encontraríamos esse tipo de companhia que não queremos mais perto de nós, queremos afastar esse tipo de influência. Nós vamos à página 216, preparando o estudo do Santo Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 44, a passagem Árvores e seus frutos. Mas é muito importante aqui essa introdução que o irmão Paiva apresenta a nós para entendermos o que é a intuição e de onde ela vem. Escreve o criador desse espaço. É imprescindível destacar que apenas nos devemos submeter à influência dos espíritos de luz. Só. De que maneira identificá-la? É simples. Os benfeitores do espaço tão somente nos inspirarão coisas elevadas. Não vão intuir uma ação prejudicial a quem quer que seja, nem mesmo a nós próprios. Foi Jesus quem nos revelou a chave para distinguir
uma presença espiritual boa de uma ruim. Então vamos ao Santo Evangelho do Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 44, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do libertador divino. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Está no seu Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Árvores e seus frutos, Boa Nova segundo Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 44. Disse Jesus: não existe árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Vou começar com os comentários aqui, no Pedro Machado. Jesus está mostrando que há um processo de conexão espiritual. É muito interessante esse símbolo da árvore utilizado pelo educador celeste, porque ela representa não uma unidade de vida. Na árvore há muita vida acontecendo todo o tempo e a partir da árvore, vida sendo oferecida para outros recursos, elementos à sua volta. Então esse símbolo mostra para nós que existe em nossa caminhada na Terra um processo dinâmico de conexão. Todo o tempo estamos ligados, ora com influências espirituais superiores, ora com influências perniciosas, perigosas para nós. E o que vai determinar quais as influências que irão permanecer perto de nós? O que vai determinar? É a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas palavras e, evidentemente, as nossas ações. Boas ou não tão boas assim. Quando boas, evidentemente, atrairemos para perto de nós bons espíritos. Espíritos que querem, que desejam, que almejam o nosso progresso espiritual. Quando não tão boas assim, infelizmente, atrairemos espíritos que desejam a nossa decadência, a nossa queda, o nosso declínio espiritual. Então a gente precisa ter muito cuidado, em primeiro lugar, com o nosso pensamento, porque o pensamento, como aprendemos na religião divina, é o alfaiate do destino. Também com as nossas palavras. Que tipo de palavras estamos proferindo no nosso dia a dia? E, evidentemente, com as nossas ações. Como estamos agindo para com as pessoas à nossa volta? Como estamos agindo dentro de casa? Como estamos agindo no trabalho? Como estamos agindo no transporte público, por exemplo, quando alguém pisa no nosso pé? Será que a gente tem agido com grosseria, com rispidez? Ou a gente tem agido com caridade, com solidariedade? É nisso que a gente precisa pensar. Essas 3 etapas são fundamentais, irmã Andréia, irmã Estela, Suiane, porque o tempo todo nos levam a essa avaliação de como a nossa vida está sendo conduzida por nós, a partir das nossas ações, chegando aos nossos pensamentos, passando também pelas palavras, mas no sentido que é o mais natural, também ocorre do pensamento para a palavra, chegando à ação. E aí Jesus nos chama para identificar essa qualidade da influência espiritual que nós escolhemos para nós a partir daquilo que nós decidimos produzir como bons frutos ou maus frutos. É verdade. A partir desses exemplos, né, do cotidiano que o irmão Pedro trouxe agora há pouco, a gente poder analisar, né, como é que a gente está se comportando, o que a gente está produzindo, né? Qual o sentimento primeiro, qual o pensamento que vem quando uma situação nos desafia, né? Quando uma decisão precisa ser tomada, quando um pensamento invade a nossa mente, um sentimento nos afeta, o que ele produz em nós? É algo bom, de construtivo, um novo olhar sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, para buscar solução, para buscar compreensão, entendimento, ou são sentimentos e pensamentos de revolta, de indignação, de revide, né? Então, se essas influências, esses pensamentos vêm, a gente precisa imediatamente pensar,
analisar e não absorver de pronto, porque como Cristo nos ensina a analisar os frutos, que se conhece a árvore pelos frutos, então eu conheço, eu identifico a influência ou a origem desse pensamento e desse sentimento pelo que produz em mim. É algo ruim? É algo que vai me atrapalhar ao meu dia, a minha jornada? É algo que eu vou emitir de pensamento negativo e sentimento ruim contra alguém, contra a vida, contra a situação? Não pode ter origem no bem, nos espíritos de luz, nas almas. Benditos meu anjo da guarda, que quer o meu progresso, a minha evolução espiritual. E isso, irmã Estela, as mães têm experiência de sobra, né, em desenvolver na condução dos filhos, né, e ensiná-los também a desenvolver essa porta aberta ao bem para a espiritualidade superior. Muito importante. Vocês estão aqui falando, eu estou justamente pensando sobre isso. O quanto é fundamental a intuição, né, a nossa ligação com a espiritualidade superior, para que possamos conduzir os nossos filhos, conduzir a nossa família sempre no caminho certo, porque naqueles momentos que a intuição nos ajuda tanto, que a gente pode perceber, por exemplo, está acontecendo algo que o filho não falou para a mãe nem para o pai, mas que de repente a mãe percebe algo que está errado. E percebe isso mesmo. Foi o quê? Percebe mesmo. E isso é o quê? É a intuição falando, né? Então, essa ligação que a gente faz com a espiritualidade superior para que possamos direcionar os nossos filhos sempre no caminho certo, no caminho do amor, no caminho da solidariedade, ela é fundamental. E a gente também pensa que nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem essa autonomia espiritual, para que eles se defendam, né, e saibam usar essa intuição superior, a espiritualidade superior para o seu bem, para a sua conduta diária. E Jesus nos deixou a prece, a ferramenta fundamental para isso. E nós podemos fazê-la por meio da cruzada no lar, né, a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Nós podemos ter uma boa conversação, ouvir a nossa família, e aí isso tudo vai direcionando a nossa vida. Irmã Estela, vou inclusive deixar aqui esse desafio para falarmos mais sobre esse desdobramento da lição do Cristo, porque sei que muitas famílias ficaram interessadas agora. Como ensinar essa autonomia às crianças, aos jovens, como ensiná-los a identificar esse tipo de aproximação espiritual que é benéfica. São os anjos da guarda, são as almas benditas, os espíritos de luz, trazendo boas orientações, ao mesmo tempo em que é necessário estarmos protegidos para que no momento em que algum tipo de presença espiritual inferior estiver próxima de nós, que seja imediatamente pela prece, pelas boas conversas, pelos bons conteúdos, imediatamente afastado. Então vai ficar como um compromisso falarmos mais sobre esse ponto aqui no programa de hoje. Suiane, seus comentários também. Eu acho muito interessante quando Jesus aproveita da natureza, né, em vários momentos nas suas parábolas para trazer seus ensinamentos. E nesse caso aqui, quando ele fala dos frutos bons ou dos frutos maus, ele está falando, por exemplo, sobre aquela fruta que a gente vai ingerir e está amarga, já está passada. É isso que a influência espiritual inferior provoca em nós, uma inquietação, um estado de espírito que não é o nosso natural. Ao mesmo tempo em que o fruto bom dá satisfação, dá alegria, gera entusiasmo, dá coragem para nós. É interessante, né, essa maneira que Jesus utiliza para fixar as lições dele. Para a gente poder se manter nessa boa sintonia, para que a gente possa identificar, né, através da nossa intuição, a gente também precisa de constância, né, como a saúde do corpo. A gente tem que se alimentar todo dia bem para que a gente possa ter resultados melhores na nossa saúde. E da mesma maneira, a gente precisa manter essa sintonia no bem, fazer nossa prece, manter essa boa energia no nosso lar, consumir conteúdos bons, fazer nossa meditação diária, nossa prece, nossa oração com a família, manter boas conversas, e assim a gente vai conseguir ter esse bom resultado na nossa saúde também da alma, para que a gente possa identificar, através da nossa intuição, caminhos para a gente seguir. Hoje, pensando sobre o que é a intuição e de onde ela vem, nós vamos
ao terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na página 113, no capítulo Einstein e Intuição. O irmão Paiva escreve: o ser humano é dotado de desconhecidas potencialidades divinas que um dia a extraordinária ciência há de desvendar. Não estamos circunscritos aos 5 sentidos físicos e nem mesmo às restritivas dimensões materiais, sejam lá quantas forem. Muitas vezes se alcança pelo coração o que demora a vir pelo cérebro. Vou repetir aqui esse ensinamento do irmão Paiva porque ele é uma chave preciosa para entendermos onde a intuição está localizada. Por vezes ela vem pelo raciocínio, mas na grande maioria se manifesta primeiro aqui, no sentimento. Muitas vezes se alcança pelo coração o que demora a vir pelo cérebro, pois as grandes verdades, em especial as espirituais, que no fim todas as são, todas o são, primeiro têm de ser sentidas. Elas falam diretamente à sensibilidade da alma, porquanto não encontram obstáculo. A intuição é a inteligência de Deus em nós. O texto segue, ainda no programa de hoje, nós vamos voltar a essa palavra do irmão Paiva, porque logo a seguir ele vai trazer o exemplo de Albert Einstein, que pela intuição fez grandes descobertas científicas. A irmã Estela de Souza falava sobre isso na primeira etapa do nosso estudo de hoje. Podemos voltar a esse ponto. Irmã Estela, irmã Andréia, Suiane, falando direto de Fortaleza, no Ceará. De fato, principalmente no convívio com as pessoas que estão sob os nossos cuidados, por exemplo, nossos filhos, sob a nossa responsabilidade, não apenas material, antes de tudo espiritual, nós primeiro sentimos que alguma coisa precisa ser feita. A seguir é que nós recebemos de forma mais raciocinada, então, a ideia melhor composta, melhor construída, exatamente qual é o encaminhamento, qual é a providência a ser tomada. Essa intuição, essa ligação com a espiritualidade superior, ela nos mostra o caminho, né, que devemos seguir. E é fundamental para a educação dos nossos filhos. Porque é por meio realmente desta prece, por meio realmente dessa ligação, dessa conexão com a espiritualidade superior. E eu estava falando dessa autonomia que nós precisamos de dar aos nossos filhos, que é justamente isso, ensiná-los a encontrar, né, essa verdadeira ligação com a espiritualidade superior, para que eles possam também aprender a sentir e ter essa intuição, saber o momento que eles precisam de colocar aquilo que ele está recebendo, que a intuição está dizendo para eles, para seguirem um caminho. Olha, esse daqui que é para você ir, não é para você ir por esse outro, né? Então, esta é a autonomia que a gente precisa de ensinar aos nossos filhos, a fazer a prece, a buscar essa ligação com a espiritualidade superior para saber fazer a escolha certa. Eu gostaria de ressaltar, inclusive, que a intuição, ela não desaparece, porque de onde vem a intuição? Vem do saber divino, vem das almas benditas, dos espíritos de luz que desejam nos apontar caminhos acertados, escolhas corretas a serem feitas, as decisões mais equilibradas a serem tomadas. Então, eles estão o tempo todo desejando acessar o nosso coração, a nossa mente. Eu lembro até, inclusive, de ensinamentos que a Super Rede Boa Vontade de Comunicação transmite a nós por meio das rádios novelas, em Sexo e Destino, né? Os amigos espirituais tentando ajudar para que uma personagem, que é a Marita, se não me engano, não sofresse violência. E eles tentam, vários amigos próximos dela, né, das relações dela de amizade, de trabalho, intuí-los a fazer com que ela não estivesse no local, que ela não deveria estar, enfim, que segurasse ela no trabalho. E eles tentam acessar as mentes e os corações, emitindo intuições para que ela não saísse do trabalho e não fosse para onde ela seria violentada.
Então, a intuição em si, ela não desaparece, porque o trabalho espiritual é constante. Os amigos espirituais desejam o tempo todo nos ajudar a tomar as melhores decisões, nos livrar de violências, de perigos, das decisões que a irmã Estela lembrava, que a gente quer ensinar os filhos a fazerem as melhores escolhas. Os espíritos estão aí, as almas benditas. E por que não acontece? A gente não percebe? Porque muitas vezes a gente fecha os canais, muitas vezes pensando só no material, nos problemas que tem que resolver aqui. A gente fica muito focado no problema, nas soluções aqui, terra, na dimensão material, e esquece de parar, tranquilizar a alma, acessar o saber divino. Por um minuto de silêncio, pela prece, por todas essas ferramentas aqui que nós já dissemos aqui nesse estudo, que abre os nossos canais espirituais, abrem para que a gente possa perceber, calma, respira, momento certo de agir, a hora certa de falar. Isso é muito importante, a gente não ficar aqui nessa dimensão apenas, porque a página diz, inclusive, né? Nós não estamos restritos a isso aqui, nós somos mais que isso, nós somos espírito eterno, e é essa sabedoria, a divindade que a gente precisa acessar. Daqui a pouco a Suiane vai ser a primeira a falar e nós vamos voltar exatamente desse ponto, a intuição com a capacidade de abrir para nós ideias novas. E aí nós vamos buscar o exemplo de Albert Einstein, que o irmão Paiva coloca aqui como referência nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume 3º. Antes, vamos à participação do povo. A nossa equipe foi às ruas perguntando: você acredita na intuição? Já passou por alguma situação em que a intuição foi utilizada? Você acredita que a sua intuição está bem desenvolvida? Vamos ouvir as respostas. Sim, eu acredito que existe intuição. Sim, claro, acredito muito. Acredito sim, a gente tem que sempre confiar na gente, em primeiro lugar. Aí a gente começa a observar. Na observação a gente consegue descobrir uma coisa, ligar a outra, quando vê a gente descobre o que a gente quer, na própria intuição. Acredito. Acredito, sim. Acredito. Acredito. Eu já segui, sigo, e sempre que eu sigo eu acerto. E sempre que eu não ouço, eu tenho algum problema. Com certeza. Geralmente, quando a gente tem muito pensamento ou demora demais para decidir, geralmente a sua primeira intuição é que seria a mais correta. Várias vezes, parece que alguém chega e fala para mim o que eu devo ou não fazer. E normalmente, quando eu atendo a pessoa, ou melhor, essa vozinha interior, as coisas dão certo. Eu tenho que estar atento. Olha, eu não faço a mínima ideia. Eu acho que é através de sonhos, da nossa psique, até mesmo da nossa experiência de vida também. A gente age pela intuição através disso. Eu acredito que tem a ver com caráter, com educação. Acho que a gente vai criando a sua vida, dependendo das suas experiências, né, de acordo com a sua vida, a gente vai desenvolvendo o nosso caráter. E isso ajuda a gente a ter uma percepção, né, na hora de decidir. Acho que através de sonhos mesmo. Que eu já sonhei e aconteceu aquilo que eu sonhei, entendeu? Eu acredito que é uma coisa divina de Deus, nasce com a pessoa. Eu acredito que é uma linguagem silenciosa do universo, de Deus. Eu não tenho explicação para a intuição, mas eu sei que ela existe. Hoje estamos pensando juntos aqui sobre o que é e de onde vem a intuição. Tem bastante gente participando da nossa enquete pelo WhatsApp, código 11 99801 1242. Por exemplo, aqui a nossa irmã Alice Maria Mendes, que está em Santo André, no Grande ABCD Paulista, respondendo: a intuição é a voz de Deus, falando com a nossa mente, com o nosso eu real, que vive eternamente e foi criado por Ele, o Todo-Poderoso Deus. Um forte abraço, irmã Alice. Na Religião Divina, o irmão Paiva nos lembra que a intuição é a inteligência de Deus em nós. Eu vou aproveitar a resposta que a senhora trouxe para lançar aqui uma nova provocação aos nossos convidados. Irmão Pedro Machado, irmã Andréa, irmã Estela, Suiane, falando direto de Fortaleza, no Ceará. A irmã Alice fala sobre essa voz de Deus. Há pouco nós ouvimos o povo nas ruas trazendo como exemplo exatamente isso. A intuição é aquela voz que surge de repente e que traz alguma orientação, traz algum recado. A pergunta é: a intuição vai se manifestar sempre assim, como uma voz no nosso pensamento, com novas ideias? Suiane, você
puxa aí as respostas? A intuição vai ser sempre uma voz? Então, a dúvida, os desafios vão aparecer para todos nós de diversas formas. E é nesse momento que a gente precisa fortalecer a nossa intuição para que ela possa servir de apoio, né, de guia nos momentos em que a gente tiver dúvida. E aí, em todas as áreas do saber humano, seja para o cientista, para o médico, para a professora, para a dona de casa, para o jovem estudante. E quando estamos em boas vibrações, com a intuição ali aflorada, nesse momento ela pode surgir de diversas formas. Pode ser um sonho, pode ser um sentimento, pode ser um conselho, pode ser ali até através de uma música que você está ouvindo e sentir alguma coisa, ou até mesmo através de uma ligação. A Estela tem uma história para contar, né, Estela? Tenho sim, uma história bem interessante para eu contar, porque quando eu estava de licença maternidade do meu segundo filho, Lucas, eu já estava próximo, né, a voltar a trabalhar, e aquela preocupação de mãe, quem é mãe sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Meu Deus, como que eu vou deixar, com quem que eu vou deixar o meu filho? Eu preciso de uma pessoa de confiança, uma pessoa que me dê aquela tranquilidade para que eu volte a trabalhar. E estava assim o tempo já esgotando, e aquela preocupação. E na hora da Ave Maria, na hora do Ângelus, eu com ele no colo, é o Lucas, e eu fiz uma prece para Maria Santíssima, pedi que ela, né, mandasse para mim uma pessoa que encaminhasse, uma pessoa para cuidar do meu filho, que eu ficasse tranquila, que daria todo aquele amor, aquele cuidado com ele. E quando terminou a mensagem da Ave Maria, o meu telefone tocou. Era uma amiga chamada Kátia, ela oferecendo, ela ficou sabendo dessa minha angústia, né? Dessa preocupação que eu estava, e ela oferecendo a pessoa que estava trabalhando para ela para ir para minha casa cuidar do meu filho. Então, assim, a gente conversando sobre esse assunto, olha como que a intuição, eu fiz um pedido e Deus usou esse meu pedido, intuiu uma amiga que estava mais distante um pouco, mas ela certamente estava numa boa sintonia para receber, né, essa intuição e ligar para mim e já me ajudar a resolver esse problema que estava me angustiando. Então existem várias formas, né, da espiritualidade trabalhar e da intuição funcionar e mostrar sempre o melhor caminho para nós. Isso mostra a nossa responsabilidade, Mãe Estela, também de promovermos essa alimentação aos nossos irmãos que estão à nossa volta, oferecendo a eles aquilo que nós temos de melhor como anjos protetores dessas pessoas também, gente. Vamos, é claro, aguardar pelo trabalho, vamos contar com a orientação dos espíritos de luz, sabendo que eles estão aqui, estão sempre ao nosso lado, direcionando os nossos passos, mas também vamos nos colocar à disposição, vamos agir para que as pessoas que contam com o nosso exemplo, com o nosso trabalho, a nossa determinação, sejam bem conduzidas. Vou trazer mais algumas participações e tem ainda aquela outra questão no ar, em suspense. A irmã Andréia, irmão Pedro, depois podem trazer as respostas também. Será que a intuição ela vai ser bem compreendida se nós não tivermos bagagem sobre aquele assunto? A irmã Estela falava, por exemplo, sobre uma situação vivida em família. Se não houvesse essa vivência próxima, esse cuidado com os filhos, será que a orientação seria bem compreendida? A ajuda espiritual seria aceita? Nós vamos às Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume 3º, voltando à página 113. Antes aqui a participação da nossa audiência, o Vanderlei da Gama está em Passa 3, em Rio Claro, no Rio de Janeiro, a cidade de Rio Claro, no Rio de Janeiro. O Vanderlei escreveu assim: acredito que somos os artífices de nossas dores e de nossas alegrias, sendo assim, penso que a dor também é o buril mágico que o Pai Celeste nos concede para melhorarmos-nos. Paz e luz. Paz e luz também a você. Vanderlei, muito obrigado por sua companhia. O Adalto Ferreira, em Carangola, Minas Gerais, dizendo: acredito em Deus e confio que nada acontece sem a sua permissão, e assim conduzo minha caminhada.
Muito obrigado, Adalto. A intuição é uma forma de entendermos se aquela situação deve ser vivenciada por nós ou não, se ela nos coloca no cumprimento dos nossos compromissos espirituais ou se cria algum atraso, algum empecilho para essa agenda sagrada. A Saliene Rodrigues, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, dizendo assim: boa noite, irmãos legionários da boa vontade de Deus. Podemos sempre contar com a presença dos espíritos de luz do mundo espiritual. Podemos mesmo. Saliene, a Bíblia Sagrada está repleta de comprovações dessa presença amiga. Lucila Alves de Souza, em Recife, no Pernambuco, na audiência do Assunto é Jesus, muito feliz. A Lucila escreveu aqui pelo WhatsApp, por ver que a maioria das pessoas confia na intuição. Considero a intuição uma das conexões diretas com o mundo espiritual. Vêm à minha mente sempre palavras assertivas. Assim o problema não cresce, pelo contrário, se dilui. Peço preces por meus filhos Sérgio e Bárbara e meu neto Pedro e por minha mãe amada Alanise, que completou 97 anos. Bom, Pedro, vou pedir aqui a sua ajuda, a leitura da página 113, no capítulo Einstein e Intuição. Agora, irmão Paiva, depois de dizer que a intuição é a inteligência de Deus em nós, vai trazer o exemplo do maior nome da ciência na história da humanidade. Com certeza. Ele traz aqui as palavras de Albert Einstein, vai trazer para nós. Ele diz o seguinte: em sua obra Religião Cósmica, Albert Einstein, que viveu entre nós de 1879 a 1955, assim se expressou: acredito em intuição e inspiração. Às vezes tenho certeza de que estou certo, sem saber o motivo. Quando o eclipse de 1919 confirmou minha intuição, teoria da relatividade geral, não fiquei nem um pouco surpreso. Na verdade, eu teria ficado surpreso se tivesse sido de outra forma. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando origem à evolução. É, estritamente falando, um fator real na pesquisa científica. A base de todo trabalho científico é a convicção de que o mundo é uma entidade ordenada e abrangente, o que é um sentimento religioso. Meu sentimento religioso é um humilde espanto com a ordem revelada no pequeno pedaço de realidade a que nossa débil inteligência se iguala. E prossegue do irmão Paiva Neto. O escritor russo Dmitry Marianov, que viveu entre nós de 1889 a 1950, registrou em seu livro um diálogo que teria ocorrido com o velho Albert. E como foi, Albert, que você chegou à sua teoria? Através de uma visão, respondeu ele. Ele disse que uma noite foi para a cama com um desânimo de uma profundidade tão grande que nenhum argumento poderia dissuadi-lo de desistir. Então isso aconteceu. Com precisão infinita, o universo, com sua unidade fundamental de tamanho, estrutura, distância, tempo, espaço, lentamente foi se encaixando na mente de Albert Einstein, peça por peça, como um quebra-cabeça monolítico. Subitamente claro, como um dado gigante que deixou uma impressão indelével, um imenso mapa do universo se delineou em uma visão esclarecida. E foi aí que veio a paz, e foi aí que veio a convicção, e com essas coisas veio uma calma onipotente que nada jamais o poderia abalar novamente, não enquanto Albert Einstein vivesse.
Muito interessante esse relato, porque é assim que nós nos sentimos, não é, irmão Pedro? Quando uma intuição vem respondendo a alguma questão antiga ou recente, que parecia até aquele momento sem nenhum encaminhamento palpável, nenhum encaminhamento que fosse realmente para ser colocado em prática por nós, vem essa sensação quando a intuição é oferecida dessa paz interior, dessa calma, dessa satisfação. Mas o ponto aqui desse texto, né, do irmão Paiva, me leva àquela resposta que nós tivemos na enquete de uma das pessoas dizendo que a intuição poderia ser, por exemplo, o reflexo das experiências de vida. Não deixa de ser, porque se nós não temos a bagagem para entender a orientação espiritual, se não estamos prontos para colocar aquele conhecimento em prático, ele vai continuar sendo oferecido, mas sem ser processado, sem ser aproveitado por nós. Não é à toa que Paulo Apóstolo vai nos ensinar que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, para que a gente compreenda a intuição e coloque-a em prática no nosso cotidiano, é evidente que nós precisamos buscar o conhecimento espiritual, buscar a sabedoria divina, para que possamos discernir as intuições e colocá-las em prática na nossa vida. Porque, como já estudamos aqui, inclusive com base nesse texto das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, no volume 3º, a intuição é a inteligência de Deus em nós. Agora, essa inteligência ela precisa ser desenvolvida, precisa ser aclarada, precisa ser exercitada. E isso só pode se dar a partir da nossa busca, da busca pelo conhecimento espiritual, pela sabedoria divina. E é justo, irmã Andréa, que o irmão Paiva utilize essa expressão para definir a intuição, quando ele fala sobre a inteligência de Deus em nós, para que ninguém pense que a intuição vai ser, por exemplo, uma intervenção espiritual, ferindo inclusive o nosso livre-arbítrio. Os nossos anjos da guarda nunca vão agir assim. Eles vão aproveitar aquilo que nós temos como bagagem, como conhecimento, como experiência, vão modelar aquela recomendação que está no momento certo para acontecer e aí sim vão agir pela intuição. Compreender que existe nas dimensões espirituais, nessas muitas moradas que já nos falaram Jesus em seu Santo Evangelho, essa sabedoria divina, né? Na política, na religião. A Suína até falava sobre isso, né, anteriormente, que vai instruir e inspirar os educadores, os cientistas, os políticos, os religiosos, os filósofos. Existe esse saber espiritual acima do nosso saber, acima do que nós já conhecemos aqui, já construímos e elaboramos como conhecimento humano, né? Existe um saber acima disso, e foi esse saber que Albert Einstein acessou com a sua humildade, com a sua conexão com o bem, com a sua vontade de avançar, de trazer o progresso, de trazer mais conhecimento, de colaborar com o progresso da humanidade, pensando no bem de todos, é que ele acessou essa sabedoria divina e pôde receber e absorver claramente a lição que ele recebia do mundo espiritual. E isso vale para todos nós, quando nos colocamos nessa sintonia do bem. Eu quero produzir o bem na minha sala de aula, conduzindo bem os meus passageiros, se eu sou um motorista, se eu sou um enfermeiro, um médico, eu quero atender bem, com amor, todas as pessoas que me procurarão hoje na clínica, no hospital, nós receberemos as intuições corretas para bem acolher, bem atender, para passar... entender o diagnóstico daquele paciente, prescrever o tratamento correto para ele, e nós vamos receber dessa sabedoria espiritual acima do nosso, do que nós já conhecemos aqui, para descortinar caminhos melhores, pelo bem-estar físico, espiritual, moral das pessoas que dependem do nosso trabalho, por exemplo, né? E isso se aplica a tudo na vida. Você é dona de casa, você é mãe, a Estela trouxe tantos exemplos aqui da maternidade tão bem assistida, que preocupa-se, que com amor quer educar e bem conduzir seus filhos. Então, que abramos, né, o nosso canal espiritual no bem, porque eles estão apostos, dispostos para nos inspirar e nos ajudar a tomar melhores decisões, a descortinar caminhos melhores. E essa experiência de vida faz toda a diferença. Se nós estamos o tempo todo nos aplicando ao bem, preocupados com o bem-estar da coletividade, não só o nosso, aí as almas benditas vêm e atuam, porque aquele ali quer servir, então vamos lá inspirar, vamos ajudá-lo a produzir mais pelo bem de todos. De forma simples e sábia, Jesus nos contou uma história hoje. Nós lemos logo no princípio do programa a parábola Árvores e seus frutos. E o Cristo de Deus, em seu Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 44, revela:
Cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Vamos pensar sobre esse elemento vivo da natureza. A árvore não produz frutos para proveito próprio, se bem que dentro do ciclo natural, aqueles frutos, por exemplo, que estiverem maduros e que vierem a cair no solo, vão se transformar em alimento para a árvore, mas não é em benefício próprio. A árvore produz frutos para alimentar a outros. Que a nossa intuição nos leve também para realizações que sirvam de alimento para o espírito, de socorro para a alma. Nós temos a oportunidade de promover trabalhos assim, dessa importância, por exemplo, multiplicando o conteúdo desse livro, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 3º. É o que a família da nossa irmã Elta Emerick, em Belo Horizonte, Minas Gerais, está fazendo. Nós vamos ouvir o seu depoimento, a irmã Elta, a Camila e a Veranilda, representando a grande família Emerick da capital mineira aqui no Assunto é Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Elta Emerick e falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, recebemos aqui hoje o livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina e queremos agradecer o nosso querido irmão José de Paiva Neto por esses ensinamentos que ele vem trazendo para a gente em dose homeopática, aquecendo os nossos corações, trazendo a paz que Jesus nos dá com os teus ensinamentos, porque só com Jesus alcançaremos essa paz interior que o mundo precisa, que toda a humanidade necessita. E eu quero agradecer muito ao nosso querido irmão José de Paiva Neto. Muito obrigada, um presente de Páscoa para toda a humanidade. Deus está presente. Meu nome é Camila Emerick Figueiredo e eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou muito feliz por ter essa obra do irmão Paiva, esse livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 3º, em minhas mãos. Eu agradeço imensamente à Religião Divina e o irmão Paiva por nos presentear com este livro. Viva Jesus! Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Meu nome é Veranilda Emerick Figueiredo e eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero agradecer ao irmão Paiva por essa maravilhosa obra que é a Sagrada Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, 3º volume. Olha, tá maravilhosa e eu tô muito feliz. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmã Veranilda, irmã Elta, Camila Emerick de Belo Horizonte, Minas Gerais. Assim que você que está acompanhando o Assunto é Jesus tiver em suas mãos também o 3º volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, você pode ler na página 113, que fundamentou todo o nosso estudo de hoje, o irmão Paiva dizendo que a intuição é a inteligência de Deus em nós. E mais, aqui escreve o presidente pregador da Religião Divina: muitas vezes se alcança pelo coração o que demora a vir pelo cérebro, pois as grandes verdades, em especial as espirituais, que no fim todas o são, primeiro têm de ser sentidas. Elas falam diretamente à sensibilidade da alma. Aproveite o nosso intervalo agora para adquirir pelo site clubeculturadepaz.com.br. clubeculturadepaz.com.br. Adquira toda a coleção formada por 3 volumes. Essas diretrizes vão fazer total sentido para que você compreenda que as habilidades do espírito são naturais, estão aqui para serem educadas, para serem desenvolvidas, mas são naturais. Todos possuímos a intuição e outros recursos da nossa mediunidade, da nossa sensitividade. Então estude, leia, assimile,
viva os ensinamentos que estão aqui nas sagradas diretrizes espirituais da religião do terceiro milênio. E nós temos 1 minuto para encerrar o programa de hoje, então nesse tempo, Suiane, por favor, o endereço da Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para quem está assistindo agora a Boa Vontade TV e vai encontrar estudos como o que fizemos hoje, sobre a intuição e tantas outras capacidades do Espírito, que são naturais de todos nós. O endereço da Religião Divina em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, a Igreja da Religião de Deus do Cristo e do Espírito Santo está localizada na Rua Dom Xisto Albano, 743, no bairro Vila Peri. Muito obrigado por sua participação, irmã Andréa de Jesus, também muito obrigado pela presença. Irmã Estela, muito obrigado, vocês representam essa vibrante comunidade cristã do Novo Mandamento de Jesus aí em Fortaleza. Irmão Pedro, também agradecemos por sua presença aqui no Assunto é Jesus e vamos juntos bradar nossa saudação legionária. Essas são palavras que de forma rápida aproximam de nós uma sabedoria superior, que nós chamamos de Deus, mas compreendemos como os bons valores do Espírito, a solidariedade, a compaixão, a fraternidade ecumênica. Então, nós saudamos essa presença luminosa entre nós. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.